Solta a vinheta! Muito bem, turminha! O mundo da matemática em O Conjunto dos Números Reais, parte 2. E logo em seguida teremos os exercícios de fixação. E tem mais, de um jeito que você nunca viu. Muito bem! Antes de continuar, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo, pois o objetivo do canal é fazer com que os vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, ok? Porque através do conhecimento podemos conquistar tudo. Não é mesmo? Bora lá! Muito bem, intervalos reais. O conjunto dos números reais possui também subconjuntos, denominados intervalos, que são determinados por meio de desigualdades. Dessa forma, sejam os números reais A e B, com A menor que B. Primeiro, intervalo aberto de extremos, onde A e B é conjunto. Temos o intervalo aberto para A e intervalo aberto para B, que é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que A e menor que B. Exemplo, o intervalo aberto para o número 3 e intervalo aberto para o número 5. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que 3 e menor que 5. Segundo, intervalo fechado de extremos, onde A e B é o conjunto. Temos intervalo fechado para A e intervalo fechado para B. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Exemplo, temos um intervalo fechado para 3 e intervalo fechado para 5. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 ou menor ou igual a 5. Terceiro, intervalo aberto à direita ou fechado à esquerda, de extremos onde A e B é o conjunto. Temos intervalo fechado para A e intervalo aberto para B. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor a B. Exemplo, temos intervalo fechado para 3, intervalo aberto para 5. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 e menor a 5. Quarto, intervalo aberto à esquerda ou fechado à direita, de extremos onde A e B é o conjunto. Temos intervalo aberto de A e intervalo fechado de B. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que A ou menor ou igual a B. Exemplo, temos um intervalo aberto de 3 e intervalo fechado de 5. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que 3 e menor ou igual a 5. Quinto, extremidade infinita à esquerda e intervalo fechado para A. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Exemplo, extremidade infinita à esquerda e intervalo fechado para 3. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. Sexto, extremidade infinita à esquerda e intervalo aberto para A. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor do que A. Exemplo, temos uma extremidade infinita à esquerda e um intervalo aberto para 3. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor do que 3. Sétimo, intervalo fechado para A e uma extremidade infinita à direita. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Exemplo,
intervalo fechado para 3 e extremidade infinita à direita. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Oitavo, extremidade aberta de A e extremidade infinita à direita. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior do que A. Exemplo, extremidade aberta de 3 e extremidade infinita à direita. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior do que 3. Muito bem. Podemos também assumir que, se o intervalo é um subconjunto dos números reais, é possível realizar algumas operações entre intervalos, tais como união e interseção de intervalos. Vamos supor dois intervalos, AB e CD, e que D é maior que C, que é maior que B, que é maior que A. A união dos intervalos será dada conforme representado no quadro, onde a união de A, B e C, D é igual a x pertencendo aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor ou igual a B, ou x é maior ou igual a C e menor ou igual a D. Observe como é representada geometricamente. Vejam que sua interseção é vazia, pois não existem elementos comuns em ambos os intervalos. Vamos tomar um exemplo com valores. Supondo os intervalos 1, 5 e 2, 7, vejam que a união será x pertencendo aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 7. Se representarmos na reta, vemos que seus elementos estão ligados de forma linear. Então, a sua união será a soma de todos os elementos de seus intervalos, resultando em um intervalo único de 1 a 7. Porém, a sua interseção será dada por x pertencendo aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Geometricamente, vemos que existe um intervalo entre eles, que é composto pelos elementos que são comuns em ambos, no caso, o intervalo 2 e 5. A resolução de inequações e de outros problemas em que são necessárias operações como união, interseção e etc. entre intervalos, devemos utilizar a representação gráfica. Vejamos um exemplo. Sendo dados os intervalos A igual a x pertencendo aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e menor que 3. B. X pertence aos reais, tal que x é maior que 1. E C, onde existe uma extremidade infinita à esquerda e o número 2. Podemos representá-los exatamente conforme figura ao lado. Turminha, observem atentamente as inequações e cada representação. Se precisarem, pausem o vídeo. Dessa forma, verão o quanto facilita nosso entendimento. Conclusão: intervalos serão sempre subconjuntos dos números reais, o que nos garante a validade de todas as propriedades e operações da teoria dos conjuntos. A representação geométrica de um intervalo é muito importante, pois podemos observar o comportamento dos intervalos, facilitando assim a sua classificação e as suas possíveis operações. Muito bem, turminha. Hora de exercitar. Hupa! 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 Fui! Hora de exercitar. Número 1. Considere os conjuntos A igual a x
pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é primo e x é menor que 20. E b, onde x vezes y, tal que x pertence a A, y pertence a A e x é diferente de y. O número de elementos de B é: alternativa A, 14, alternativa B, 28, alternativa C, 36, alternativa D, 56 ou alternativa E, 72. Primeiro, lembrando que os números primos são os números naturais que podem ser divididos por apenas dois fatores, o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, conforme o quadro a seguir, entre 1 e o número 1000, existem 168 números primos, mas como o enunciado diz que x é menor do que 20, então teremos A igual a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Agora, para descobrirmos o conjunto B, o enunciado diz para multiplicarmos x e y e que x e y pertencem a A, mas x é sempre diferente de y. Sendo assim, teremos: observem o conjunto B. Notem que o número 2 foi multiplicado 7 vezes, o número 3 foi multiplicado 6 vezes, o número 5 multiplicado 5 vezes, o número 7 multiplicado 4 vezes, o número 11 foi multiplicado 3 vezes, o número 13 foi multiplicado 2 vezes e o número 17 foi multiplicado somente uma vez. Isso ocorre justamente porque x não pode ser igual a y. Logo, o número de elementos de B é igual a 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, que é igual a 28. Então, a resposta da questão número 1 é a alternativa B, 28. Questão número 2. O valor de 2 sobre 0,666 é: alternativa A, 0,333, alternativa B, 1,333, alternativa C, 3,333, alternativa D, 3 ou alternativa E, 12. Muito bem. Primeiramente, vamos transformar a dízima periódica simples em uma fração geratriz, onde 0,666 vai ser igual a 6 nonos. Bom, agora vai ficar assim, 2 sobre 6 nonos. E para resolver essa divisão, que envolve fração, devemos fazer o seguinte: multiplicar o numerador pelo inverso da fração que está no denominador. Ou seja, a gente vai inverter o numerador e o denominador da fração, ficando assim: 2 vezes 9 sobre 6. 2 vezes 9, 18. Vamos considerar que abaixo do 2 tem o número 1, só que ele fica meio invisível, né? 1 vezes 6, 6, ficando 18 sobre 6. 18 dividido por 6 é igual a 3. Resposta da questão número 2 é a alternativa D, 3. Questão número 3. O numeral 512 elevado a 0,555 é equivalente a: alternativa A, 32, alternativa B, 16 vezes a raiz quadrada de 2, alternativa C, 2, a alternativa D, a raiz quadrada de 2 e a alternativa E, a raiz quinta de 2. Primeiro, vamos realizar a fatoração do numeral 512, que simplesmente consiste em decompor com o menor número primo possível, cujo resultado da divisão seja um número inteiro. Ao lado, vemos que 512 é o mesmo que 2 elevado à nona potência. E a dízima periódica simples 0,555 é igual a 5 nonos. Então, 2 elevado a 9. E agora é interessante a gente colocar entre parênteses para não dar confusão quando elevarmos a 5 nonos.
Muito bem, agora pegamos o expoente 9, multiplicamos com o expoente 5 nonos. Observem que, para facilitar, simplificamos a equação cortando os dois números 9, chegando então a 2 elevado à quinta potência, e tendo como resultado o numeral 32. Resposta da questão número 3 é a alternativa A, 32. Número 4. Todas as alternativas sobre números inteiros estão corretas, exceto, vamos olhar uma por uma. Alternativa A, nem todo primo é ímpar. Bom, todos os números primos são ímpares, com exceção do número 2, então essa alternativa é verdadeira. Alternativa B, todo inteiro par pode ser escrito na forma 2n mais 2n pertencendo aos inteiros. Sim, 2n mais 2 significa que todo número multiplicado por 2 é par. Por isso, essa alternativa também é verdadeira. A alternativa C, a soma de dois inteiros ímpares é sempre um inteiro par. Exatamente. A soma de dois ímpares é igual a outro par. Alternativa verdadeira. A alternativa D, todo inteiro ímpar pode ser escrito na forma 2n mais 1, n pertencendo aos inteiros. É isso mesmo. 2n mais 1 significa que todo número multiplicado por 2 e somado a 1 é ímpar. A alternativa verdadeira. E a alternativa é, todo número inteiro par pode ser escrito na forma n ao quadrado mais 2, n pertencendo aos inteiros. Vamos ver. Se o número é par e elevamos ao quadrado e somamos 2, ele vai continuar par. Porém, se esse número for ímpar, isso não vai acontecer. Exatamente por isso, essa alternativa é falsa. Sendo assim, a única alternativa falsa é a letra E. Questão número 5. Na figura abaixo, estão representados geometricamente os números reais 0, x, y e 1. A posição do número real x vezes y é a alternativa A, à esquerda do zero, a alternativa B, entre 0 e x, a alternativa C, entre x e y, a alternativa D, entre y e 1, ou a alternativa E, à direita de 1. Muito bem, essa questão está totalmente relacionada com a reta numérica, pois ela é uma maneira de dispor os números inteiros sob o eixo das abscissas, de forma crescente. Dessa forma, os números serão maiores conforme andamos para a direita da reta. Para ordenar um conjunto de elementos em uma reta numérica, tomamos como referência o número 0, pois a partir dele temos os números positivos à direita e os números negativos à esquerda. Diante disso, veja que a multiplicação ocorre com dois números decimais menores que 1. A partir disso, conclui-se que o produto será menor que ambos os fatores. Portanto, a posição do número x vezes y está entre o 0 e x. Portanto, a resposta da questão 5 é a alternativa B. Muito bem, turminha. A parte 2 da aula do conjunto dos números reais e os exercícios de fixação chegou ao fim. Quero lembrar que o assunto não se esgota por aqui e é muito importante sempre praticar. Caso tenha alguma dúvida, peço a gentileza de revisar o conteúdo. Se alguma dúvida persistir, deixe o seu comentário, pois ficarei imensamente feliz em ajudar. Um grande abraço! Tchau! E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembrem-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!